quinta língua mais falada no mundo e a mais utilizada em todo o hemisfério sul, o português é o idioma materno de 287 milhões de falantes. Os 9 países de língua oficial portuguesa se espalham por 4 continentes e correspondem a 7,3% da superfície terrestre. Importante instrumento no diálogo entre as nações, a língua portuguesa é o idioma de trabalho em dezenas de organizações internacionais. O idioma também registra crescente relevância na economia e comércio mundial, contando com um PIB conjunto de aproximadamente 2,4 trilhões de dólares e com mais de 150 empresas lusófonas multinacionais com filiais espalhadas em todo o mundo. Os países de língua portuguesa também contribuem com grande vigor e criatividade para a produção artística e cultural mundial, angariando amplo reconhecimento pela qualidade e originalidade de seu patrimônio cultural. Para celebrar a identidade e a cultura da lusofonia, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e a Unesco declararam 5 de maio como o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Para chegar a esse lugar de destaque que goza hoje, a língua portuguesa passou por uma longa e fascinante trajetória, em que foi recebendo aportes de diferentes culturas e grupos sociais. Do ponto de vista linguístico, o português tem suas raízes no complexo linguístico indo-europeu. A variante europeia desse grupo dará origem ao latim, língua franca do Império Romano, que no auge de sua expansão levou o idioma para toda a Europa. Em contato com as línguas nativas, o latim clássico sofrerá mutações resultando em um latim vulgar, base das línguas romance europeias. Das línguas romance faladas na Península Ibérica, desdobraram-se os atuais idiomas catalão, espanhol, galego e o português. Como tem sua origem no latim, o português é considerado uma língua neolatina, assim como o francês, o italiano, o romeno e as demais línguas peninsulares. Ao longo dos séculos, o latim falado no extremo oeste da Europa recebeu diversas contribuições até definir-se como um sistema linguístico próprio, o português. Para além dos aportes das populações nativas da Península Ibérica e dos povos germânicos, que migraram a partir do século IV, destaca-se um importante contributivo linguístico dos povos árabes, que ocuparam o território ibérico por mais de 7 séculos. Desse modo, ao publicar-se a primeira gramática portuguesa, em 1536, o idioma terá incorporado diferentes influências linguísticas. Animada tanto pelo espírito das cruzadas, quanto pelo do comércio, Portugal inaugurará a era dos descobrimentos marítimos. A epopeia marítima portuguesa levou o país a desbravar regiões que iam das Américas ao Extremo Oriente, passando pela África, Oriente Médio e Índia. Se por um lado, a língua portuguesa foi sendo enriquecida por contribuições de outros idiomas falados nas feitorias e colônias do Império Português, no sentido inverso, os portugueses levavam consigo suas crenças, sua cultura e seu idioma às regiões que exploravam. Com o passar dos séculos, o Império Português se desintegrará e dará origem a diversos países independentes, muitos dos quais mantiveram o português como idioma oficial. Os herdeiros linguísticos dessa era colonial constituem hoje a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ou CPLP. Em cada um dos países em que se fixou, a língua portuguesa experimentou uma trajetória distinta, recebendo o aporte de línguas nativas e de influências culturais próprias a cada região. Por isso, o português é considerado uma língua pluricêntrica, com vários polos de irradiação, cada um com suas próprias características. Dentre os países da CPLP, o Brasil é o que conta com a maior densidade populacional, extensão territorial e peso econômico. Desse modo, conhecer a trajetória do português falado no Brasil é fundamental para se compreender a relevância do idioma no mundo contemporâneo. Quando os portugueses chegam ao Brasil, no ano de 1500, deparam-se com uma população de aproximadamente 5 milhões de indígenas nativos, que falavam centenas de línguas diferentes. O padre Antônio Vieira,
um dos maiores evangelizadores do período, chegou a denominar a região amazônica como a Babel indígena, em vista da profusão de línguas faladas na região. Desse modo, a contribuição da cultura indígena à cultura brasileira e, portanto, à cultura lusófona será significativa, aportando mais de 20 mil palavras ao léxico do português contemporâneo. O expressivo contingente de escravos africanos trazidos para trabalhar nas lavouras da América Portuguesa também impactou profundamente a história, a cultura e a língua falada na principal colônia portuguesa da época. Entre as milhares de línguas africanas, foram as de matriz nígero-congolesas as que mais contribuíram para o falar do brasileiro. Com tantas matrizes linguísticas diferentes coexistindo no Brasil, nos primeiros 250 anos da colonização, o português é língua franca apenas nos povoamentos maiores, como Recife ou Salvador. O uso do idioma começa a ser mais recorrente a partir de meados do século XVIII, quando o Marquês de Pombal torna a língua portuguesa obrigatória em toda a colônia. O crescente afluxo de metropolitanos ao Brasil, decorrente das descobertas auríferas nas Minas Gerais e, em seguida da instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, vão reforçar o uso do português em todo o país, e será um português enriquecido com expressivos aportes de outras matrizes. Esse processo de consolidação da língua completa-se nos séculos seguintes, período em que a população brasileira vai se expandir de forma notável. De pouco mais de 3 milhões em 1808, ano da chegada de Dom João VI ao Brasil, a população salta para 210 milhões agora, em 2020. Em que pese as sucessivas levas de imigrantes de toda a parte, o português se consolidou e se desenvolveu de maneira admirável no Brasil. Para isso, contribuem o Sistema Educacional Unificado, que acolhe 97% das crianças nos anos iniciais, e o poder unificador dos meios de comunicação de massa. A afirmação do português como língua global desdobra-se em todos os níveis. No ambiente científico, índices de citações como o Social Science Citation Index e o Science Citation Index colocam o idioma em posição de destaque, na 5ª e 6ª posições, respectivamente. Esse prestígio do idioma se deve muito ao Brasil, que se encontra entre os 20 maiores produtores de artigos científicos do planeta. Tanto a quantidade como a qualidade da ciência produzida em português é motivo de orgulho para a lusofonia. Alguns exemplos da contribuição lusófona para a ciência mundial encontram-se no campo da medicina, como as pesquisas de Egas Moniz sobre a psicocirurgia, de Oswaldo Cruz sobre doenças tropicais, de Carlos Chagas sobre a malária e de Miguel Nicoleles sobre a neurociência. Alguns dos mais importantes inventos científicos da humanidade também se devem ao engenho de pesquisadores lusófonos, como o astrolábio, as caravelas, o remédio para a hipertensão, o soro antiofídico e o avião, criado pelo brasileiro Santos Dumont. O português também é uma língua muito influente na internet. Em 2019, ocupava o 5º lugar com 171 milhões de usuários. Ressalta-se o peso do Brasil nesse quesito, 4º país do mundo em número de usuários. O potencial de crescimento deste indicador nos próximos anos é grande, pois em alguns países lusófonos, a internet só agora começa a se popularizar. Tal como na internet em geral, também nas redes sociais, o português aparece em posição de destaque, graças, sobretudo, à democratização do acesso à internet no Brasil. Em 2019, o Brasil era o 3º país do mundo em número de usuários do Facebook, 6º no Twitter, 2º no Instagram e 2º também no YouTube. Desse modo, é natural que sejam brasileiros alguns dos perfis e canais de mídias sociais mais subscritos do mundo. No mundo atual, as indústrias culturais são crescentemente valorizadas em termos sociais, culturais e econômicos. Também nesse quesito, a língua portuguesa apresenta-se de forma destacada. No século passado, a música foi um dos principais vetores de difusão do idioma, por meio de ritmos como o fado, o samba e a bossa nova. Hoje,
Novas tendências recolhem a tradição lírica brasileira da canção e a sintetizam em formas novas e híbridas, dando continuidade à fecunda expressão musical brasileira. Do mesmo modo, a literatura em língua portuguesa ganha cada vez mais destaque mundo afora. O interesse despertado por autores lusófonos pode ser aferido pelo crescente número de traduções para outras línguas, especialmente para o espanhol, francês e alemão. Outro importante vetor de difusão do idioma é a capoeira, considerada patrimônio material da humanidade e praticada atualmente por centenas de milhares de pessoas em mais de 160 países. A difusão do idioma pela capoeira ocorre porque seus cânticos são sempre entoados em português. Um bom capoeirista, qualquer que seja sua nacionalidade, deverá ter algum domínio do idioma. No cinema, alguns países lusófonos já exploram com sucesso a estratégia de coprodução para promover no exterior sua cinematografia. Há um grande potencial criativo para o cinema dos países da lusofonia. As telenovelas, as histórias em quadrinhos e os games são outros produtos culturais que se destacam no contexto da economia criativa contemporânea. O grau de excelência atingido pelo Brasil nessas áreas faz com que suas produções sejam veiculadas em todo o mundo, difundindo a cultura e o falar brasileiro em mais de uma centena de países. A expressiva diáspora lusófona no exterior, estimada em mais de 6 milhões de pessoas, é outro importante vetor de difusão da língua e cultura dos países da CPLP, tanto para a sociedade que os acolhe, como para seus descendentes. O Brasil considera fundamental preservar o patrimônio linguístico de seus nacionais no exterior, apoiando diversas atividades de associações comunitárias voltadas para o ensino de português como língua de herança. Para além desses vetores naturais de difusão do idioma, também há um esforço dos países da CPLP, em conjunto ou individualmente, para a promoção do idioma. O Brasil contribui com esse esforço por uma rede de ensino no exterior, que remonta à década de 1930. Atualmente, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil conta com 24 centros culturais, 4 núcleos de ensino e 36 leitorados, que em conjunto ensinam o português a cerca de 20 mil alunos todos os anos. É importante realçar que o Brasil, em suas ações de difusão do idioma, preza pela valorização de seu caráter pluricêntrico, informando sobre as características de todas as suas variantes. Sempre que possível, busca-se promover o idioma em coordenação com os demais países da CPLP, especialmente por meio do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Ciente de suas responsabilidades na comunidade dos países da língua portuguesa, o Brasil tem desempenhado papel ativo para a preservação e promoção do idioma. Trata-se não apenas de uma língua compartilhada, mas também de uma cultura compartilhada, de um modo de pensar e de viver fortemente influenciado pelo idioma. Fernando Pessoa, um dos maiores escritores em língua portuguesa do século passado, terá ido ainda mais longe e sugerido que sua pátria é a língua portuguesa. Se for esse o caso, pode-se dizer que é uma pátria pluricêntrica, dinâmica, criativa e acolhedora, a qual podem pertencer tanto os nativos quanto os convertidos à lusofonia. É por essa pleiade de muitos e bons motivos que estão todos convidados a celebrar hoje, 5 de maio, o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura dos Países da CPLP.